Olá pessoal, sou Frank Ataídes e esse é o canal Historiando a Verdade. Antes de começar a gravação, deixa o like, porque o like é importante para que o YouTuber identifique e indique, né, a nossa gravação para outras pessoas assistirem, né? E quem gostar, se inscreva-se no canal, né? Quanto mais participação, melhor o canal se torna, tá bom? Então tá, vamos falar hoje da Revolução Industrial. Há pouco tempo atrás eu gravei um vídeo onde eu dizia que a Revolução Industrial transformou a forma econômica de vida, né, na Idade Contemporânea, e a Revolução Francesa ela determinou de que forma a gente iria viver politicamente como vivemos hoje, tá? Revolução Industrial, ela começa mais ou menos em 1760, tá? Depois da Revolução Gloriosa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, no reinado da Rainha Elizabeth da família Tudor, né? Que vai colocar o absolutismo em queda, derruba o absolutismo em inglês, sem uma revolução como foi a francesa, mais pacificamente. A burguesia, então, vai ser o parlamento, e o parlamento que governa, tá? Até hoje é assim, né? A Rainha Elizabeth, hoje, a Rainha Elizabeth segunda, ela é a rainha, outra rainha, né? Depois das Guerras das Rosas, vai se mudar a família, que vai estar, e ela já é dessa família, não é? A Rainha Elizabeth, ela é chefe de Estado, mas ela não é chefe de governo, tá? Quem manda é o primeiro-ministro. E isso vai ser determinado lá na Revolução Gloriosa, tá? A burguesia toma conta do espaço. Inclusive, né, no 18 Brumário de Karl Marx, ele vai dizer isso, né? Antes, né? Porque Karl Marx é posterior a isso, né? Karl Marx vai dizer, antes a burguesia tinha sede pelo parlamento, porque o parlamento governa. Mas de uns tempos para cá, o parlamento também sentiu necessidade, né, a burguesia sentiu necessidade de tomar conta também do executivo, né? Então, a burguesia no poder, primeiro-ministro é burguês, eles vão apoiar o quê? Começa-se o período de Revolução Industrial, então os camponeses vão começar a ser expulsos das terras, tá? A burguesia está enriquecida por quê? Está enriquecida pelos processos das navegações, do nascimento do burgo no passado, as grandes navegações, as cartas de curso, né? O que é carta de curso? Que os reis espanhóis, reis ingleses, reis holandeses davam a piratas para legalizarem o saque, né, a países, né, ou a colônias. O Brasil, por exemplo, foi invadido diversas vezes, né, por piratas, inclusive aqui a Baixada Santista, em Santos, né, também foi. Um dia eu vou contar sobre isso. E esse enriquecimento todo permitiu a Revolução Industrial. Os camponeses são expulsos da terra, vão para as cidades, né? As terras são cercadas, são chamados cercamentos, tá? Para se produzir lã, para ser levada para a fábrica, para ser teada, né? Pela descoberta da máquina de tear, não é? E o grande barato disso, a grande loucura disso talvez seja, é que a contratação de mão de obra geralmente era partir mais de mulheres eram contratadas e crianças, principalmente. Por que crianças e mulheres? O salário era mais baixo e crianças, por exemplo, elas, quando a máquina enganchava um fio, né, no meio da engrenagem ou embaralhava um fio no meio da engrenagem, era a criança que tinha capacidade de entrar no meio daquela máquina ali para poder desembaraçar. Mas muitas vezes acontecia que a máquina voltava a trabalhar e a criança tinha dedo decepado, mão decepada, braço decepado, né? E isso é natural e centenas de vezes isso vai ocorrer, tá? Outra grande coisa que acontece na Revolução Industrial é a exploração absoluta da classe trabalhadora. Eles vão trabalhar em média 16 horas. Não existe lei trabalhista. Não existe ninguém que defenda a classe trabalhadora. Tá? Então 16
18, tem casos até relatados, né, no livro do Léo Huberman, de Karl Marx, 20 horas de trabalho por dia. Tá? Hoje, se nós temos 8 horas, é porque, eu já disse em outras lives, a classe trabalhadora vai estar lutando. Tá? Essas máquinas também vão criar o quê? A alienação da classe trabalhadora. Por quê? Ela não entende mais a produção, que antes era nas oficinas de corporação de ofício, agora está se dando dentro da fábrica. Então ela não faz parte do princípio ao fim do processo produtivo. Ela participa de uma parte do processo produtivo. E ela só tem a oferecer a mão de obra, a sua força de trabalho. Tá? E ela é extremamente explorada com um salário muito, muito, muito baixo, né? Para que se mantenha viva e mantenha sua prole viva, daí a palavra proletariado, que Marx vai dizer, né? Tá nascendo aí, né, a luta de classes entre proletários e burgueses, efetivamente, porque o pobre sempre foi explorado em toda a história da humanidade, não é? E o processo vai se estendo, vai transformando a classe trabalhadora revoltada. E aí surge o primeiro movimento, que é o ludismo, a destruição de máquinas. Né? O ludismo vai ser esmagado pela força burguesa, né? E seu líder, o líder do ludismo, ele vai ser condenado à morte. Tá? Mais tarde vem o movimento cartista, através do quê? De uma carta escrita ao parlamento pedindo que melhorasse as condições de trabalho, a diminuição da carga de trabalho, a melhoria salarial, mas nada disso vai ser atendido pela burguesia. Tá? É nesse contexto todo, né, que trabalham os dois sistemas de pensamento, o liberalismo e o comunismo. O liberalismo não quer que ninguém se meta nisso, deixa que eles se virem, e o comunismo vai dizer, não, vocês estão explorando os caras de uma forma que não dá. Né? As denúncias que começam a partir de Karl Marx. Né? Karl Marx vai começar a fazer essas denúncias contra essa exploração. Por quê? A burguesia enriquece demais. Né? Da Revolução Industrial, que começa lá em 1760, até o princípio do século XIX, eles já enriqueceram 25 vezes mais do que eram. Né? Mas, em compensação, a classe trabalhadora ela continua miserável do jeito que sempre foi. Tá? Então, há uma denúncia, né, por Karl Marx, né, através da denúncia de exploração da classe trabalhadora pela alienação, que impõe a mais-valia, determinada pela superestrutura e infraestrutura. Né? Eu já falei em outras lives sobre isso. Né? E até os dias de hoje, a segunda fase vai começar entre 1860 e 1945, que é a fase da descoberta do aço, da dominação do aço, e aí a terceira fase é a fase da química, e hoje nós já estamos na fase da robótica, né? Na fase da descoberta da microeletrônica, né? O homem já caminha para isso. Tá? Mas, no entanto, ainda prevalece, né, a exploração da classe trabalhadora. Por quê? Porque a mais-valia prevalece. Tá? Os homens enriquecem, né? Muita gente enriquece, aliás, pouca gente enriquece, e a maioria empobrece. Tá? Um grande exemplo é o Brasil. Tá? E para finalizar, a gente tem que sempre deixar essa ideia. Né? Quem produz riqueza, quem produz capital, é o trabalho. Nunca o capital produz capital. Né? O empresário não consegue enriquecer se não houver trabalhador para trabalhar. Não é? E uma coisa muito importante, a gente não pode deixar de ter leis que defendam a classe trabalhadora, senão ocorre como ocorreu na Revolução Industrial. Né? Crianças de até 2 anos, né? Eu vou deixar um livro que fala sobre isso, do Léo Huberman, né?
crianças de até 2 anos estão participando do processo de trabalho. Né? 2, 3, 4, 5, 10, 12, tá? Eles vão estar participando desse processo de revolução industrial. Vão estar sempre perto de fábricas, morando perto de fábricas. Quando o apito da fábrica dá o sinal, é horário do povo acordar. A gente tem, interessante, na Baixada Santista aqui, 2 bairros em Cubatão. Tanto o bairro da Fabril, como o bairro da Light. Né? A Fabril fica perto de uma companhia de papel, a Santista, que hoje está fechada. Né? Porque o apito da fábrica acorda o operariado. Do lado, né? O bairro é do lado. E na Light a mesma coisa. Não é? As casas ficam perto da companhia de produção de eletricidade. Né? Por quê? Porque quando apita, as pessoas acordam, não tem relógio naquele momento ainda, né? Para despertar, não tem celular para despertar, mas tem o apito da fábrica para dizer, ó, trabalhador, tá na hora de voltar à sua vida. Ah, mas eu dormi 4 horas só. Isso não é problema deles, eles querem enriquecer, tá? Na segunda fase, eu volto a dizer, a segunda fase da Revolução Industrial, que com a descoberta do aço, né? A Inglaterra e os outros países onde se espalha a Revolução Industrial vão precisar de matéria-prima, e aí onde haverá a invasão e a partilha da África e da Ásia. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like, né? Deixa o link. Aliás, deixa um like, né? Assina o canal. E essa foi minha participação de hoje. Até a próxima.